Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, a Lei Magnitsky está de volta aos bastidores. Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos, diz que sim, a Lei Magnitsky pode contemplar Alexandre de Moraes novamente, inclusive após o relatório do Congresso americano que aponta Alexandre de Moraes como um censurador, alguém que luta contra a liberdade de expressão dos brasileiros e também de pessoas que vivem nos Estados Unidos, dando ordens ilegais dentro do território americano. Explodindo tudo, a volta da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos estão apertando o cerco contra Moraes, tá bem? A Câmara dos Representantes emitiu o terceiro relatório apontando que Alexandre de Moraes estaria censurando cidadãos americanos. O Departamento de Estado americano também explodiu tudo contra Alexandre de Moraes. Estaremos destacando isso agora no nosso programa. Presta atenção nessa entrevista do Eduardo ao portal Metrópolis. O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar dois efeitos práticos do que pode estar por vir. O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer... Ai, meus queridos. Presta atenção nessa notícia aqui, tá bem? Além da Câmara dos Representantes, através do departamento, né, lá do Judiciário da Câmara dos Representantes, nós temos a seguinte situação. Governo dos Estados Unidos, olha aqui, ó, tá bem? Após o relatório, o governo americano se manifestou. O governo dos Estados Unidos expressa séria preocupação com censura no Brasil. Sem nomear Alexandre de Moraes, o Departamento de Estado dos Estados Unidos disse seriamente preocupado com ordens judiciais de censura, falando claramente, obviamente, sobre o ministro Alexandre de Moraes. A declaração foi enviada ao portal Metrópolis, foi feita em resposta ao relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos, como eu já tinha dito aqui, que critica as decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinam a suspensão de postagens e contas nas redes sociais. O texto, no entanto, não menciona Moraes. No governo dos Estados Unidos, o departamento é equivalente ao Ministério das Relações Exteriores brasileiro. A pasta é comandada atualmente pelo político e advogado Marco Rubio. Temos manifestado sérias preocupações com as decisões judiciais amplas e desproporcionais que restringem a liberdade de expressão online, o acesso à informação, bem como ações governamentais que, de certa forma, suprimem opiniões políticas desfavoráveis, incluindo a de jornalistas e autoridades eleitas, sem o devido processo legal, diz a declaração do Departamento de Estado dos Estados Unidos. A declaração não detalha quais seriam essas ações governamentais. Publicado na quarta-feira, o relatório afirma que decisões de Moraes promoveriam campanha de censura e lawfare e atinge o cerne da democracia brasileira com
impacto potencial sobre as próximas eleições aqui no Brasil, a eleição agora de 2026. O querido Eduardo Bolsonaro, ele comentou mais uma vez, vamos reagir à entrevista do Eduardo ao portal Metrópolis, e nós estaremos destacando aqui no nosso programa para você ligado com a gente, onde você estiver. Vamos lá. Pode, de alguma forma, impactar na eleição presidencial do Brasil este ano? O relatório da CCJ, né, liderada pelo deputado Jim Jordan, a comissão mais importante do Congresso americano, foi bem claro. Eles dizem que na eleição de 2022, onde já houve censura, a eleição foi decidida por uma margem de menos de 2%, e isso tudo foi feito em favor do candidato Lula da Silva, que isso, se for repetido agora, né, colocará em xeque a lisura da eleição brasileira. Ou seja, pode ser, Capelli, que a gente esteja diante de, pela primeira vez na história, não ter uma eleição brasileira, se seguir nessa pegada de censura para influenciar o resultado de uma eleição a favor do Lula e do PT, talvez os Estados Unidos não reconheçam a eleição brasileira. Porque a eleição não é só você apertar um botãozinho ou o X lá no seu candidato e depois ir para casa esperar anunciarem um vencedor. Eleição é onde as pessoas têm liberdade para fazer campanha, têm liberdade de expressão para criticar quem quer que seja, e na eleição de 2022 isso já não ocorreu. Essa própria comissão fez aquilo que ficou conhecido como Twitter Files Brasil, expôs a troca de mensagens entre o TSE e o STF e o Twitter. Aí descobrimos as ordens secretas de Moraes para derrubar perfis e obrigando as plataformas a não comunicarem a usuários bloqueados que essa ordem partia dele, ministro Alexandre de Moraes. Então isso tudo está causando muito problema, pode sim gerar consequências reais. Isso tem que ser interpretado como um alerta e o TSE tem que se movimentar para impedir essa censura nas eleições. E quais seriam essas consequências, essas sanções? O senhor acredita na volta da Lei Magnitsky para Alexandre de Moraes? Há consequências contra o governo Lula no campo das sanções? Quais seriam essa reação do governo dos Estados Unidos na sua concepção? O retorno da Lei Magnitsky pode ocorrer sim, até porque outras autoridades estavam no processo de sim serem inclusas na lista de sanções da OFAC, através da Lei Magnitsky, inclusive membros do Judiciário brasileiro. Isso já estava ocorrendo lá atrás. E quando os Estados Unidos suspendeu a Lei Magnitsky para com Moraes e a sua esposa, Vivi Bassi de Moraes, ele não o fez declarando-os como não violadores de direitos humanos. Ou seja, Capelli, todos os ingredientes ainda estão lá. Os relatórios, né, as agências americanas dando ok, reconhecendo que houve violações de direitos humanos, isso tudo ainda continua dentro dos arquivos das autoridades americanas. Basta uma conveniência política para o Trump, o secretário Rubio e o secretário Bassett apertarem novamente o botão e voltar a vigorar a Magnitsky contra essas pessoas. Mas também, para finalizar, eles podem aplicar a atual política do secretário Rubio de cancelamento de vistos, né, revogação de vistos para censores. Então eles podem estender a lista de autoridades brasileiras impedidas de entrar nos Estados Unidos, apenas para citar 2 efeitos práticos do que pode estar por vir. Muito bem, então, meus queridos, é a Lei Magnitsky explodindo de novo. Voltou aí ao debate. Sim, os Estados Unidos pode não reconhecer as eleições, o resultado das eleições, a depender da maneira, né, que o resultado a depender da maneira do processo eleitoral, como deixou bem claro o nosso querido Eduardo, não eleições, não é apenas o momento da votação, é todo o processo, todo o entorno, o que acontece. E o governo dos Estados Unidos está expressando séria preocupação com a censura no Brasil. A Lei Magnitsky pode sim explodir contra o ministro Alexandre de Moraes, Viviane e também a empresa do Moraes. Lula está sem moral com os Estados Unidos. Lula está sem moral. O encontro que era para acontecer aí em fevereiro, virou março, virou abril, e agora já está aí indo, né, para uma previsão de julho.
Cadê o amor? Cadê a química? Cadê a tal da petroquímica que o Lula disse que existiu entre os dois? O Trump é um negociador, gente. Esse cara vai rasgar o Lula de elogios, ele vai rasgar o Khamenei de elogios e vai meter uma bomba na cabeça do Khamenei. Porque ele é um negociador nato, ele sabe que ao fazer elogio a esse tipo de gente aqui, ó, fica fácil, esse tipo de gente gosta de elogio. Esse tipo de gente aqui, ó, gosta de ser elogiado em público. Esse tipo de gente aqui gosta de uma rasgação de seda, de uma puxação de saco. Você... Eita, se eu pudesse falar. Você puxa o saco pra ver se outra coisa vem junto. Essa é a verdade, entendeu? E tá aí, ó, Lula adia visita a Trump, mira nova janela até julho. Daqui a pouco vai deixar pra encontrar o Trump quando? Não vai ter encontro, anota aí o que o Gordinho tá falando. Previsões do Gordinho. Cadê a vinheta do locutor, né? Previsões do Gordinho. O encontro vai acontecer com Flávio Bolsonaro, o novo presidente do Brasil, a partir do ano de 2027. Olhe lá. Se não acontecer antes, se o Trump não falar: "Hey, Flávio, vem aqui me ver", tá? Vai anotando aí que eu estou falando aqui pra você. Ai, 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 gente, essa turma eu vou te falar, viu? Essa turma eu vou te falar. E mais uma vez aqui, ó, na tela, aqui, ó, esse cara aí é totalmente contra Alexandre de Moraes. Retiraram a Magnitsky, tá bem? Com esse cara aqui, ó, totalmente sendo desfavorável. Esse é o Marco Rubio, meu irmão. Esse cara aqui é o secretário de Estado dos Estados Unidos, o homem responsável aí por toda essa questão de relações exteriores aí do governo Lula, tá? E presta atenção. Você começou a se ligar numa coisa? Vamos fazer a junção. Você sabe que o Brasil é o país das coincidências. Coincidentemente, na mesma semana em que o Congresso americano explode contra Moraes e posteriormente o governo americano, aqui ó, governo dos Estados Unidos expressa séria preocupação com censura no Brasil. Quem é o censurador? Segundo o relatório do Congresso americano, Alexandre de Moraes. Qual o inquérito Alexandre de Moraes usa para poder censurar todo mundo? Inquérito das fake news. Nesse inquérito das fake news, ele chegou até a incluir Elon Musk. Não é verdade? Ele não colocou o Elon lá? Colocou o homem mais rico do mundo, dono do Twitter. Fachin pode encerrar inquérito das fake news, mas prefere que Moraes decida. Aí, o mesmo Fachin chegou a dizer que o Alexandre de Moraes disse ter intenções, concordar que está na hora de encerrar aí o inquérito das fake news. Coincidentemente, na mesma semana em que os Estados Unidos está explodindo contra Alexandre de Moraes. E ele utiliza todo esse inquérito das fake news. Foi aberto por uma portaria após decisão da presidência Dias Toffoli em 2019. Coincidentemente, na mesma semana. Tem um detalhe aqui que já era para mim ter comentado e eu quero comentar com você. Você prestou atenção que essa semana nós temos o Alexandre de Moraes vai dizer se o Bolsonaro continua em prisão domiciliar ou se ele retorna para Papudinha. Tudo explodindo aí nas costas do Moraes. Você sabe que ele é vingativo. Daqui a pouco, ele usa toda a raiva dele, todo o rancor e vai lá e explode contra o Jair Bolsonaro, enviando ele para Papudinha. É difícil acontecer isso? Dê a sua opinião, hein? Fala para mim. Você não já viu esse filme antes? Não já viu? Pois é, meus queridos. Presta atenção.
jornalista do Estadão, diz que o inquérito das fake news é o meio pelo qual Moraes governa. O inquérito das fake news não acaba por ser o meio pelo qual... Não acaba por ser o meio pelo qual Moraes governa. Vamos ouvir o próprio jornalista do Estadão explodindo tudo. A imagem está meio turva, mas espero que o áudio esteja bem e que você pelo menos consiga entender um pouco aí. Vamos lá. Edson Fachin, numa entrevista que deu de balanço da sua gestão. O inquérito das fake news é um assunto que me preocupa. A questão é saber se chegou o momento de pensar no encerramento desse tipo de atividade. O diálogo com o ministro Alexandre tem sido muito bom. Estou confiante com essa via e espero que seja a via possível. Aí, questionado se ele próprio, como presidente do STF, poderia decretar o fim do inquérito. Claro, gente. Estamos para engavetar demandas por investigação sobre ministros do Supremo. Cara, está submetido a quem manda no Supremo, não é ele. Não tem nenhuma chance de Alexandre de Moraes, por espontânea vontade, encerrar esse inquérito. Esses inquéritos compõem o arsenal defensivo de Alexandre de Moraes. São as formas de reagir e intimidar. É uma forma chancelada pelos pares de ele se colocar no mundo. Quanto mais expostas as relações de Alexandre de Moraes e dos demais ministros com a rede forcárica, mais tempo teremos o inquérito xandônico vigente. Daí a imaginar que ele vai encerrar o conjunto de inquéritos por meio do qual governa, por meio do qual intimida, por meio do qual manda recados. Muito bem, meus queridos. Faz todo sentido o que ele está falando. Essa semana, a Folha de São Paulo fez uma reportagem que ela buscou nos relatórios aí dos órgãos de autoridades aí, da aviação brasileira, que o Alexandre de Moraes tinha utilizado avião do Daniel Vorcaro 8 vezes, 7 vezes, em um avião de uma empresa da qual Daniel Vorcaro era sócio, e uma vez, é o que aponta a reportagem, o Alexandre de Moraes tinha voado em um avião do Zettel. Ele, ao negar tudo isso através de uma nota, disse que era ilação da reportagem. Daqui a pouco, ele coloca também a Folha de São Paulo no inquérito das fake news, se já não estiver. Porque muitas das vezes estão ou estamos e não sabemos. E é esse inquérito que Alexandre de Moraes utiliza para dar essas ordens consideradas pelos Estados Unidos como ordens ilegais. E é o que aconteceu agora. E é o que nós estamos vendo. E a bomba do Banco Master, meus queridos, explodindo nesse Brasil. Tudo que nós estamos vendo, vivendo, acontecendo. Presta atenção aí, ó. Polícia Federal encontra mais de 8 mil vídeos em celulares de Daniel Vorcaro. O material apreendido passa por perícia e pode abrir novas frentes de investigações. Ex-banqueiro negocia a delação em Brasília. Eu vou trazer o doutor André Marcília, mas já vou comentar isso aqui também, ó. Vorcaro busca delação rápida para proteger fortuna. Ex-banqueiro teme perder acesso a mais de 10 bilhões espalhados em fundos antes do acordo com a Polícia Federal e também a Procuradoria-Geral da República. Delate, meu amigo, faça esse acordo, conta tudo que nós precisamos saber e a delação dele é uma delação completa. Inclui ministros da Suprema Corte, inclui também aí, né, Alexandre de Moraes, inclui também Dias Toffoli pelo caminhar aí da situação que nós estamos acompanhando. Vamos trazer o doutor André Marcília para você ligado aqui comigo, nos acompanhando onde você estiver. Esse é o nosso A Bordo Notícias, trazendo para você as principais notícias e agora os comentários a respeito disso. De quem? Do nosso querido Dr. André Marcília, na tela do A Bordo Notícias. Olha a bomba que acabou de sair na imprensa. A Polícia Federal anunciou que achou 8 mil vídeos em 9 celulares até agora analisados do Vorcaro. Veja só, aparece pelo visto, segundo os peritos, de
tudo e de todos nesses 8.000 vídeos que estão no celular do Vorcaro. Bom, tem mais vídeo no celular do Vorcaro do que em site pornô, com absoluta certeza. E o ponto, meus caros, não é só a existência desses vídeos e o conteúdo desses vídeos, mas é que a Polícia Federal está fazendo um trabalho por intermédio dessa análise desses vídeos que vai solucionar um dos maiores crimes da história da nossa República. Eu vou te explicar agora por quê. Eu sou André Marcília, advogado comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha, deixe o seu like aqui no nosso vídeo. Veja só, o ponto é o seguinte: a Polícia Federal achou esses 8.000 vídeos porque pegou eram 8 celulares do Vorcaro, né? A notícia era essa, e 30% de um estava até então sendo analisado. Agora eles anunciam que são 9 os celulares e que eles já acharam 8.000 vídeos porque eles compartimentaram a análise. Então, acharam lá arquivos pessoais, pum, dos 9 celulares, separa num canto. Arquivos de sei lá o quê, pum, separa em outro canto. E vão compartimentando. E uma dessas compartimentações gerou esses 8.000 vídeos. 8.000 vídeos nesses celulares do Vorcaro, pum, segue pra cá esses 8.000. E isso agora é o que eles anunciaram. Por que isso é importante? Porque eu repito, até agora, e esse é o ponto, hein? É aqui que a porca torce o rabo. Até agora, a gente tinha notícia de que eles tinham analisado 30% de um dos celulares. Era isso. Agora, eles estão dizendo que estão analisando 9 celulares, que já tem a informação de que nesses 9 celulares tem 8.000 vídeos. Portanto, os conteúdos analisados nos celulares do Vorcaro estão já destrinchados pela Polícia Federal. A Polícia Federal já fez o trabalho todo. E por que isso é importante? Porque a delação do Vorcaro, se não sair logo, se não sair já, se não acontecer imediatamente, a Polícia Federal vai chegar ao conteúdo desses celulares sem a delação do Vorcaro. E vejam, não tem como haver 8.000 vídeos, 8.000, tem mais vídeo no celular do Vorcaro do que no site pornô que você entra na internet. Não tem como não encontrar ali tudo e todos. Não tem como aparecer todo mundo, não tem como aparecer todas as falcatruas, todas as autoridades. Os peritos já anunciaram, inclusive, que há ali autoridades novas que até agora não foram sequer mencionadas. Portanto, com isso, a polícia está dizendo que já analisou até parte, pelo menos, desses 8.000 vídeos e que tem gente nova no pedaço, que tem coisa que a gente ainda não soube, que tem inéditos, autoridades inéditas nessa história. Então, portanto, meus caros, nós estamos diante de uma Polícia Federal que está correndo atrás. E se o Vorcaro não sair correndo e entregar todo mundo logo, a polícia não vai mais precisar do Vorcaro. E esse é o ponto. É esse o ponto. O que a Polícia Federal está dizendo é que se o Vorcaro não seguir logo com essa delação, ele e o cunhado dele, que é o mandante e o braço operacional, a polícia vai chegar sozinha às conclusões. 8.000 vídeos entregam todo mundo. Não tem como alguém estar fora desse celular do Vorcaro. Portanto, o Vorcaro abre o bico logo, rápido, acelera e não volta atrás na sua delação, ou a Polícia Federal já não vai mais precisar dele. E isso mostra também que a polícia segue fazendo o seu trabalho. O povo ficou desanimado, a CPMI, não interessa, a polícia segue fazendo o seu trabalho, o master segue sendo analisado e nós vamos seguir aqui vigilantes. Se você aí tem que seguir. Muito bem, então, tá aí, meus queridos. Siga lá as redes sociais do Dr. André Marcília. Dr. André Marcília, a gente estava falando de liberdade de expressão, agora há pouco, foi o primeiro advogado a enfrentar Alexandre de Moraes de perto. Uma das primeiras ações aí da questão do inquérito das fake news foi contra a revista Cruzoé, que à época documentou, né, noticiou toda aquela história de o amigo do meu pai. E ele, Dr. André Marcília, foi o representante, né, jurídico aí da revista Cruzoé. Mas, meus queridos, olha isso daqui, ó. Tem delação explodindo, 8.000 vídeos mirando aí, né, toda a República. Toda a República. Eu quero, meus queridos, que essa turma, com todo respeito a você, tome naquele lugar um pontapé para poder valorizar. Nunca vão valorizar, né? Para que se cumpra a lei aqui, ó. Toda bonita, né? Para que se cumpra
a lei. E a lei seja justa para todos. Devido processo legal, condenação e cadeia para todo mundo. Tem que devolver dinheiro? Devolve. Tem que ressarcir o Estado? Ressarcir pessoas. Mas, no final das contas, que se cumpra a lei. Seja ela como for. Que se cumpra a lei. Transparência Internacional. A ONG cobra da Procuradoria-Geral da República a investigação sobre a relação de Moraes com o Banco Master. A ONG, que atua em combate à corrupção, fez uma postagem sobre a falta de reação da Procuradoria-Geral da República diante das denúncias que envolvem o ministro. Quem é Paulo Gonet? Alguém sabe me dizer? Ex-sócio do Gilmar Mendes. Quem é Paulo Gonet? Alguém pode me dizer? Indicado de Alexandre de Moraes a Lula. Foi com a aprovação de Gilmar Mendes, a aprovação de Alexandre de Moraes, que ele se tornou Procurador-Geral da República. Há quem diga, né, que é uma casadinha ali, é uma venda casada. Não mexa comigo, que aqui a gente tem tudo na mão. PF, PGR, deixa com nós, que nós resolve. Não é isso? Presta atenção aqui, ó. A organização não governamental, a ONG, a famosa ONG, Transparência Internacional, que atua no combate à corrupção, cobrou da Procuradoria-Geral da República, PGR, uma reação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, com o Banco Master. A instituição bancária, liquidada pelo Banco Central em novembro, é centro de um escândalo de corrupção que envolve um rombo bilionário e nomes de ocupantes de cargos de alta hierarquia na política brasileira. Um deles é Alexandre de Moraes. A mais recente revelação é que ele e a sua mulher, a advogada Viviane Barsi, voaram ao menos 8 vezes em aeronaves ligados ao Master. A informação foi divulgada pelo jornal A Folha de São Paulo, que obteve documentos com a confirmação dos voos dos passageiros. Em nota, Moraes negou. Em postagem no X, a Transparência Internacional citou outros casos que ligam Moraes ao Master. Além disso, a ONG cobrou a PGR por uma investigação. A imprensa investigou que a mulher de Moraes tinha contrato com o Master com um valor muito acima de mercado, que teve aumento patrimonial de 232% em um ano, que Moraes frequentou a casa de Vorcaro, que trocava mensagens com Vorcaro, inclusive no dia da prisão, que teve reuniões com o presidente do Banco Central, que a família Moraes voava em aviões de Vorcaro, escreveu a ONG. O que a Procuradoria-Geral da República investigou? Uau, meus queridos, arrebentou com tudo, hein? Alexandre de Moraes voou em aviões da empresa de Vorcaro, indicam documentos. É o destaque que deu aí a Folha de São Paulo, e essa ONG, ela foi pra cima sem dó. Ripa na chulipa. Vamos dando sequência aqui ao nosso programa. Para você que está ligado aqui com a gente, está chegando agora, não se esqueça de deixar o like. Gente, dá um hype nesse canal. Demorei para falar, né? Mas dá um hype. Como é isso, Fábio? Vou estar cobrando isso ajuda. Você vai clicar aqui abaixo no comentário, você arrasta para o lado, aí você pode dar um hype. Aí você vai hypar este canal. Faça isso, por favor, beleza? E o Pix para você ajudar o canal, 11 95275 3898. Esse Pix aqui, ó, vai ficar aqui o tempo todo para você abençoar o Abordo Notícias. Com qualquer valor, você ajuda demais o nosso programa. 11 95275 3898. Vou repetir, hein? Mais uma vez. 11 95275 3898. Tem sequência o nosso programa? É claro que tem. Enquanto isso, você vai compartilhando, levando para frente o nosso conteúdo, ajudando o Abordo.
Reportagem do Portal Metrópolis. Fim da CPMI do INSS faz CPI do crime organizado reduto do caso Master. Isso é bom. Eu cheguei a falar aqui. Afinal de contas, o que aconteceu no Banco Master não é uma questão de crime organizado? Pois é. O relatório da CPI do crime organizado terá capítulo sobre o Banco Master. O colegiado aprovou a convocação de Ibanez Rocha e também o Cláudio Castro. Tá aí. Então, o que acontece? Acabou em nada lá a CPMI, a questão de prorrogar a CPMI do INSS. A CPI do Master tá um rolo danado também. Está lá nas mãos do Cássio Nunes e a oposição já quer que o Cássio Nunes lá se afaste, porque muito provavelmente ele não vai determinar a abertura da CPMI ou da CPI do Master. Tá um rolo, minha gente. Que até a nossa... Ah, tá, voltando aqui. Então, em todos esses rolos de prorroga a CPI, de não autoriza a CPI a prorrogar, de relatório da CPI que não é aprovado, aí a gente tem aqui, ó, a CPI do crime organizado. Aí legal, né? Você olha para a CPI do crime organizado, os caras estão quebrando sigilo, estão investigando ministros, envolvido onde? CPI do crime organizado. Ora bolas, hein? Que Brasil nós estamos, meus queridos. Eita, saiu aqui. Vamos lá, que é rapidinho já. Trago aqui a sequência para você. Não falei que era rápido? Ó, Bia Kicis denuncia tentativa de esvaziar CPIs. A deputada diz que restrições a instrumentos de investigação podem transformar comissões em meras audiências públicas. A deputada Bia Kicis, ela é presidente, né, do PL no Distrito Federal, né, e pré-candidata ao Senado. Neste momento que a CPI do crime organizado está funcionando, estão tentando retirar todas as prerrogativas das CPIs, é o que afirmou Bia Kicis. Quem proibir quebra de sigilo, querem proibir que os integrantes, proibir quebra de sigilo, querem proibir que os integrantes da CPI tenham acesso às informações que são próprias de inquérito. E eu quero dizer que esse tipo de atitude não pode prosperar, porque então que façam uma PEC, que acabem com as existências das CPIs, que tem previsão constitucional. A nossa querida Bia Kicis está de parabéns, é isso mesmo. Estão a cada dia mais tirando os poderes das CPIs. Se é para poder atacar a direita, atacar Jair Bolsonaro, por exemplo, seja bem-vindo, CPI. Vambora. Ó, senadores pedem mudança de relator da CPI do Master. Lembra que eu falei para você? Parlamentares querem que a relatoria saia do Nunes Marques e vá para André Mendonça. Lá no Senado, presta atenção, eles protocolaram um pedido de uma CPI do Master. O Davi Alcolumbre protelou, ele empurrou para frente, ele nem respondeu. Aí eles acionaram o STF. Porém, o STF sorteou o Nunes Marques como relator. O Nunes Marques, vocês sabem, há um envolvimento dele. Qual é o envolvimento dele? O filho dele recebeu uma grana de umas empresas, ou de uma empresa que recebeu dinheiro do Banco Master. A empresa recebeu dinheiro do Banco Master e contratou o filho do ministro Cássio Nunes. Olha só. Por exemplo, naquela votação, ele, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, não poderiam ter se considerados suspeitos e se tornado suspensos de votarem naquela questão lá da prorrogação da CPMI do INSS? Pois é, não. Os bonitões estão lá, conta com a gente, o Brasil precisa da gente. E agora estão pedindo, dado aí a essas questões que eu estou falando para você, do próprio ministro Cássio Nunes já ter dado motivos aí e indicações de que ele não vai autorizar a criação da CPI, agora os senadores querem que o relator seja o André Mendonça,
O grupo solicita que o caso deixe o gabinete do Cássio Nunes e passe para André Mendonça. A ação busca obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a instalar a comissão parlamentar de inquérito. Os parlamentares defendem que Mendonça deve assumir a relatoria por já conduzir processos relacionados ao Master. Segundo o grupo, há conexão entre a ação que trata da CPI e as investigações abre supostas fraudes envolvendo a instituição. Parabéns, senadores, é isso mesmo. O Brasil precisa ser passado a limpo. O Brasil carece de informação. O Brasil precisa ser passado a limpo. E essa CPI, se ela for implementada de maneira correta, ela tende a investigar tudo isso. Enquanto não temos isso, o reduto é a CPI do crime organizado. Meus queridos, é complicado, não é? Muito bem, para você ligado aqui comigo no Brasil, fora do Brasil também, você que gosta, você que curte esse programa, sejam todos bem-vindos ao nosso Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Chega junto, vamos juntos aqui com o nosso programa, recebendo você de todo o Brasil, fora do Brasil também, acompanhando o nosso canal onde você estiver. Opa, agora vai. Não se esqueça, gente, de abençoar o nosso programa com um Pix de qualquer valor. Você dá uma força gigante. Você não tem noção do quanto é importante você trazer aí um recurso para esse canal. O que eu peço para você é isso, gente, ajuda, por favor, contribua com o meu canal. Qualquer valor que você mandar aqui ao nosso programa será muito bem-vindo, desde que vindo de coração. Então ajude, abençoe e colabore. O Abordo Notícias precisa de você. Qualquer valor via Pix, você ajuda aqui o nosso programa, o nosso jornalismo independente. Não há conteúdo gratuito, alguém está pagando. Lá na Globo, quem paga é o governo. Então, eles vão fazer aquilo que o governo quer. Aqui no nosso programa, nós temos uma luta constante para falar as verdades que ninguém fala por aí. E graças a Deus, nós temos conseguido caminhar porque você tem ajudado esse canal. Então, qualquer valor via Pix aqui, dá uma moral, dá uma força gigantesca para o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, compartilhar, deixar um comentário também. Isso ajuda demais o nosso programa. 11 95275 3898. Você abençoa o nosso canal, colabora com o programa Abordo Notícias. É isso aí, minha gente. O bicho continua pegando. Na tela do Abordo Notícias está aí a informação. Censura de Moraes pode afetar eleições de 2026. É o que diz o relatório dos Estados Unidos. Relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Estados Unidos também acusa Alexandre de Moraes de violar a liberdade de expressão em solo americano. Tem um vídeo, reportagem lá do portal Metrópolis. Eles explodiram aí durante todo o dia, tá bem? E nós estamos acompanhando aqui, trazendo para você todas essas informações, mas a situação realmente ela é grave, tá? É grave. E ao longo do programa você estará acompanhando aqui comigo tudo, as reações, os desdobramentos a respeito disso. Lei Magnitsky pode voltar. Aqui nós temos a questão dos Estados Unidos não reconhecer a eleição do Brasil. O bicho tá pegando literalmente e nós vamos destacando aqui para você. Reportagem lá do portal Metrópolis, o Sam Puncher, na tela. Esse documento é um relatório do Comitê Judiciário do Congresso dos Estados Unidos que fala especificamente sobre ataques à liberdade de expressão no Brasil. O relatório classifica várias decisões do ministro Alexandre de Moraes como censura, alerta que essas ações podem ter efeito nas eleições brasileiras
e mostra ordens de Moraes para derrubadas de contas em redes sociais a nível global. O relatório foi obtido pelo jornalista Paulo Figueiredo junto a fontes no Congresso dos Estados Unidos. Sobre as eleições brasileiras, o documento elaborado pelos congressistas americanos diz que as ações de Moraes podem levantar suspeitas sobre o pleito. Abre aspas. O timing dessas ordens de censura que impedem a família Bolsonaro de se manifestar livremente na internet, nos meses que antecedem a eleição presidencial brasileira, pode levantar questionamentos sobre a lisura do próximo pleito presidencial. Essas preocupações são ampliadas pelo fato do Supremo Tribunal Federal ter emitido ordens de censura semelhantes contra conteúdos negativos sobre o candidato Lula durante a eleição de 2022, que terminou decidida por uma margem estreita de menos de 2 pontos percentuais. Fecha aspas. O relatório também mostra decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes enviadas a Big Techs norte-americanas. Os congressistas denunciam que o juiz da Suprema Corte Brasileira ordenou o bloqueio global de perfis em redes sociais. Nessa decisão de 2020, Moraes determina que o Facebook exclua 16 perfis a nível global. Moraes ordenou a remoção de diversas contas e canais relacionados a Bruna Yubi, o Monark, em 24 plataformas, incluindo TikTok, YouTube, Apple e Rumble. O relatório relembra que na época das ordens, Monark morava na Flórida. Então, essas tentativas de remover sua conta representariam uma ameaça direta à liberdade de expressão de cidadãos que estão nos Estados Unidos. O documento conclui que os direitos de expressão dos americanos nunca devem ser restringidos por autoridades governamentais estrangeiras que buscam silenciar a dissidência além de suas fronteiras, e que esses ataques à liberdade de expressão representam uma ameaça clara e crescente aos direitos constitucionais dos americanos. Abre aspas. O comitê continuará a realizar a supervisão e a desenvolver soluções legislativas para proteger a primeira emenda das ameaças de censura estrangeira. Fecha aspas. O Metrópolis apurou que cópias desse material foram enviadas ao Departamento de Estado e à Casa Branca. Para saber mais, se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse metrópolis.com. Muito bem, gente. Eu quero comentar algo aqui que enquanto o Sam Puncher, o repórter aí lá do portal Metrópolis, o jornalista estava falando, deixa eu falar um negócio aqui para você. Eu já falei diversas vezes aqui no nosso canal e vou repetir. Quando você, olha para mim aqui, por favor. Quando você vai aos Estados Unidos e de lá você começa a fazer qualquer publicação, ninguém pode excluir aquela publicação. Porque daí ficaria fácil. Por exemplo, a gente teve a situação daquela... Eu não vou me lembrar o nome dela agora, a gente faz tempo que a gente não fala dela, tá? Ela é um pouco diferente, mas vamos aqui por passo. Ó, quem está em Cuba, por exemplo, e é vítima do regime de Cuba, se muda para os Estados Unidos. Aí de lá começa a denunciar. Ó, Cuba é isso, esse governo aí é vagabundo, esse cara aí é isso, é aquilo, é um ditador. Em Cuba, as pessoas não têm acesso a alimento, as pessoas não têm não têm acesso a café. Não pode o governo de Cuba dar uma ordem lá para as redes sociais removerem aquele conteúdo que a pessoa publicou dentro dos Estados Unidos. Entendeu até aqui? É o mesmo... Aí eu vou trazer aqui para o Brasil. O Monark arrumou uns problemas aí com Alexandre de Moraes, com Flávio Dino, foi multado em 300 mil, pagou os 300 mil, porque ele tinha na conta, lambeiro lá da conta dele, e ele falou, não fico aqui mais, isso aqui é uma ditadura. E foi embora. Quando ele chegou nos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes começou a explodir os perfis dele. E como eu estava falando para você, é a mesma coisa que eu estava falando, o que ele falou ali, e eu estava falando dos dissidentes lá de Cuba. Os dissidentes do Brasil também. Porque daí fica fácil, né? Você foge da ditadura, vai para os Estados Unidos, um país que é livre, e aí a ditadura continua exercendo sobre você a autoridade. Dando ordem para que um Rumble da vida, o YouTube, Facebook, exclua aquilo que você está publicando direto dos Estados Unidos. Aí ninguém vai ter liberdade para denunciar ninguém. Você se lembra daquela... Aí uma situação já um pouco diferente, né? Tem uma situação
de uma senhora, que eu não me lembro bem o nome dela, você me desculpa por isso, eu nem ia citar o caso dela aqui, por isso eu nem fui atrás de lembrar. Ela é uma cidadã brasileira que mora nos Estados Unidos há muito tempo, e aí ela abriu uma conta no Twitter. Em qual Twitter ela abriu a conta? No Twitter americano. Ela sendo brasileira, ela tem também dupla cidadania, então ela também é uma cidadã americana. E meu querido, se você foi para os Estados Unidos, conseguiu uma dupla cidadania, você é um cidadão americano. O problema foi dos Estados Unidos em te aceitar, mas você é um cidadão americano. E aí você está, presta atenção, olha só até onde Alexandre de Moraes foi. Ele está no Brasil dando canetada em uma cidadã americana que, morando nos Estados Unidos, abriu um perfil e de lá criticou o Alexandre de Moraes. Nós temos aqui a nossa amiga Gladys, ela mora nos Estados Unidos há muito tempo, 40 anos. Não tinha redes sociais no Brasil quando ela foi para lá, né? Então toda a rede social que ela tem, ela abriu de dentro dos Estados Unidos. E ela é uma cidadã americana, ela está numa situação legalizada dentro dos Estados Unidos. Ela não é de publicar essas coisas, mas suponhamos que a Gladys resolva entrar no Instagram dela e falar tudo que está acontecendo no Brasil, o Brasil virou uma ditadura. Aí o Alexandre de Moraes não gosta do comentário e resolve dizer lá para a Meta, exclua o comentário da Gladys. Espera aí, não é assim que funcionam as coisas. Ela é uma cidadã brasileira, ok, naturalidade brasileira, mas ela se tornou uma cidadã americana. Inclusive abriu todo tipo de conta que ela tem hoje em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ela abriu onde? Vivendo dentro dos Estados Unidos. É a mesma coisa que aconteceu com aquela senhora, se eu não estou enganado, é Roberta o nome dela. Me desculpe se não foi isso. O Alexandre de Moraes mandou excluir, bloquear ela no Twitter, ela morando nos Estados Unidos, tweetando direto dos Estados Unidos. E aí há outras ordens, por exemplo, o Alan dos Santos, não foi negada a extradição do Alan dos Santos? Ele não vive nos Estados Unidos? Ele não vive nos Estados Unidos? O Alexandre de Moraes não bloqueou agora o canal da Timeline? O canal da Timeline, ele não é um canal que foi criado dentro dos Estados Unidos, através de uma... Eu acho que eles têm CNPJ, né? Ou tinham. Não é uma empresa americana? Mas é tocada por brasileiros. Mas ela está dentro dos Estados Unidos. Se você entrar, é que agora você não consegue acessar mais o canal da Timeline, mas lá estava dizendo que o canal é dos Estados Unidos. Olha só para você ver. E aconteceu agora. Não tem muito tempo que isso aconteceu. Deve ter o quê? Uns 2 meses aproximadamente que o Alexandre de Moraes mandou exterminar o canal do Alan dos Santos, o canal da Timeline, que é um canal de brasileiros operando de dentro dos Estados Unidos. O estúdio é dentro dos Estados Unidos, eles pagam as taxas ao governo americano e aí bloquearam aqui no Brasil. Não bloqueou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil está bloqueado. Não pode, o conteúdo não pode chegar até o povo brasileiro. E agora o que acontece? Saiu esse relatório aí, explosivo do Congresso americano. Eu, inclusive, né, entrei aqui no portal deles, né, no portal... Tá aqui, ó, comunicado à imprensa, tá? Isso aqui tá em português, que eu traduzi, mas esse é o portal do Poder Judiciário lá dos Estados Unidos, tá? Olha aí, ó. Novo relatório revela extensão da ameaça do regime de censura brasileiro à liberdade de expressão nos Estados Unidos. Olha ali, ó. Hoje, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes a Câmara dos Representantes é o quê? É o que seria a Câmara dos Deputados, né? Câmara dos Representantes. Os deputados são os representantes do povo. Hoje, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes divulgou um relatório preliminar intitulado
o ataque à liberdade de expressão no exterior. O caso do Brasil, parte 3. O relatório detalha novas evidências descobertas pelo comitê que comprovam o regime de censura brasileiro que visa a liberdade de expressão nos Estados Unidos e força empresas americanas de mídias sociais a escolher entre acatar suas exigências de censura ou enfrentar processos judiciais e encerrar suas operações no país. Em 2024, o comitê publicou o relatório detalhando como as autoridades brasileiras ordenaram que as empresas americanas de mídias sociais, X e Rumble, suspendessem ou removessem contas populares e outros conteúdos que expressem opiniões desaprovadas pelo governo brasileiro, incluindo discursos de usuários americanos. Parou aí. Quando o Alexandre de Moraes deu aquela ordem para que o Rumble, olha que loucura, o Rumble, bloqueado aqui no Brasil, com uma conta do Rodrigo Constantino inativa desde 2021, tá? O Alexandre de Moraes mandou bloquear esta conta. A conta que está inativa, ou seja, ela existe, mas ele não usa, desde 2021. E a Rumble estando bloqueada no Brasil. Se o canal Rumble, todo o Rumble não chega no Brasil, o porquê de mandar bloquear aí a conta do Rodrigo Constantino? O novo documento novos documentos não públicos obtidos pelo comitê mostram um regime de censura liderado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, e visa regularmente a liberdade de expressão nos Estados Unidos por meio de emissão de ordens de remoção globais, estabelecer parceria com censores em todo o mundo e retirar as proteções de responsabilidade legal para plataformas de redes sociais. O ministro Moraes e outros magistrados têm repetidamente imposto ordens de censura contra discursos de cidadãos americanos, incluindo jornalistas, comentaristas políticos brasileiros e residentes no país. Pedidos de censura chegaram a ser enviados a plataformas como o X para a remoção de publicações que elogiavam o presidente Donald Trump e criticavam o ex-presidente Joe Biden. Rapaz do céu. Quando plataformas como o X e o Rumble se recusaram a cumprir integralmente exigências de censura, o ministro Moraes multou e ordenou o encerramento de suas operações no Brasil. Sem um juiz brasileiro, pode ordenar empresas americanas vamos lá. Se um juiz brasileiro pode ordenar que empresas americanas censurem a liberdade de expressão de residentes nos Estados Unidos, a liberdade de expressão americana está em risco. Você sabe que liberdade de expressão nos Estados Unidos, ela é defendida a unhas e dentes. É a primeira emenda. Dizem que a outra emenda que trata de armas é para proteger a primeira. É como nós temos falado aqui. Os Estados Unidos é uma das maiores democracias desse país. E quem comentou a respeito do assunto foi o nosso querido Eduardo Bolsonaro. Ele deu entrevistas, teve um dia agitado, né? Mas também publicou nas suas redes sociais um vídeo dizendo que o relatório do Congresso americano complica Alexandre de Moraes
fala em censura mundial e interferência nas eleições em 2026 para favorecer Luiz Inácio Lula da Silva. O negócio tá pegando fogo, hein? Vou trazer o vídeo completinho do Eduardo Bolsonaro aqui no A Bordo. O Congresso americano acabou de publicar um relatório expondo as táticas do Moraes, mais uma vez envolvido em censura e interferência na eleição, demonstrando preocupação, inclusive, com as eleições desse ano, citando nominalmente Flávio Bolsonaro e o apoio que o Moraes tem dado para o pessoal do PT e do Lula. Além disso, pedidos para plataformas de Big Tech de quebra de sigilo de movimentações minhas aqui nos Estados Unidos para saber dados sigilosos meus, violando não só as leis brasileiras, mas também as leis americanas. E isso nos Estados Unidos é algo muito sério. Isso certamente não vai ficar assim, mas expõe a perseguição e abre mais uma dor de cabeça em meio a um STF já afundado em escândalos de corrupção. Parabéns, Moraes. Você conseguiu, mais uma vez, colocar na lama o judiciário brasileiro. Mas isso daí não vai ficar assim só não. Porque isso daí traz consequências aqui, que é um local sério. Aqui onde existe o crime de perjúrio, onde você não pode mentir, onde as audiências na Câmara dos Deputados e no Senado têm consequências jurídicas de verdade. Pode esperar. Isso daí é só o começo de uma grandíssima dor de cabeça que trará consequências sérias para você e muita gente aí no Brasil ainda. Muito bem, então, arrebentou com tudo, nosso querido senador, tô profetizando, né? Deputado Eduardo Bolsonaro. Como assim? Ele é ex-deputado. Sim, mas é comum, né? Chamar a pessoa pelo último cargo que ele exerceu aqui no país, né? Eduardo Bolsonaro dando destaque aí, explodindo, né? A respeito dessa situação. Ele também, como eu disse, né? Deu entrevistas aí durante todo o dia, tá? Os americanos estão atentos às eleições de 2026. O que aconteceu agora foi explosivo aí contra Alexandre de Moraes. Ele está enrolado até o pescoço lá nos Estados Unidos. Vou trazer agora então a entrevista com Eduardo Bolsonaro, direto do portal de notícias Portal Metrópolis. Olá, para você que nos acompanha aqui no Portal Metrópolis. Hoje eu converso com o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro sobre relatório do governo Trump, governo dos Estados Unidos, recheado de críticas ao governo brasileiro, ao judiciário brasileiro, ao Alexandre de Moraes, a medidas econômicas do governo Lula. Portanto, recebo hoje de forma por videoconferência aqui Eduardo Bolsonaro. Obrigado pela sua participação. Eu queria já começar lhe perguntando, Eduardo, qual a sua avaliação, os principais pontos desse relatório divulgado pelo governo dos Estados Unidos? Esse não é o primeiro relatório, houve também, nos últimos dias eu divulguei na coluna um relatório em que o governo Trump avalia que as decisões judiciais no Brasil têm viés político, e hoje esse novo relatório citando censura por parte do ministro Alexandre de Moraes, além de críticas ao governo Lula, sobretudo no campo da economia. Boa noite, Eduardo. Qual a sua avaliação sobre os principais temas desses relatórios divulgados pelo governo Trump? Primeiro, foram pelo menos 3 notícias hoje, né, Capelli? A primeira, o relatório do Congresso americano, da CCJ, depois foi endossado pelo State Department, também falando da sua preocupação com relação à censura e interferência na eleição brasileira para 2026, e também novidades contando que estamos na reta final da Seção 301, aquela investigação focada na parte comercial da relação Brasil e Estados Unidos, e pode levar a sanções à autoridade. Citando censura por parte do ministro Alexandre de Moraes, além de críticas ao governo Lula, sobretudo no campo da economia. Boa noite, Eduardo. Qual a sua avaliação sobre os principais temas desses relatórios divulgados pelo governo Trump? Primeiro, foram pelo menos 3 notícias hoje, né, Capelli? A primeira, o relatório do Congresso americano, da CCJ, depois foi endossado pelo State Department, também falando da sua preocupação com relação à censura e interferência na eleição brasileira para 2026, e também novidades contando que estamos na reta final da Seção 301, aquela investigação focada na parte comercial da relação Brasil e Estados Unidos, e pode levar a sanções a autoridades brasileiras. E a avaliação é de que, primeiro, os americanos estão prestando atenção na eleição brasileira, sim.
né? Algumas pessoas estão até interpretando que essas novidades de hoje são até uma resposta à revogação do visto do diplomata americano Darren Beatty, que foi impedido de ir ao Brasil num evento para minerais críticos organizados pela Embaixada Americana. Mas mais do que isso, expõe também que o governo Lula patrocinou com dinheiro público, o meu dinheiro, o seu dinheiro do pagador de impostos, a ida de uma oficial brasileira, a vice-cônsul de São Francisco, para um evento para tratar de censura global, junto com países representados, né, países como o Reino Unido, Austrália, dentre outros. Ou seja, justamente aqueles países que mais sofrem com censura no mundo estiveram juntos no evento de uma ONG ligada à Universidade de Stanford. Então é muita novidade, isso daí vai dar outros desmembramentos, mas coloca em xeque, coloca um holofote na eleição do Brasil de 2026 já, Capelli. Tá vendo aí, meus queridos? O bicho pegando contra o Moraes, os Estados Unidos explodindo tudo. Os americanos estarão e estão, né, atentos às eleições de 2026 aqui no nosso Brasil, tá? Como eu disse para você, pegando fogo literalmente, as últimas notícias vindas direto dos Estados Unidos, tá? Como eu disse, pegando fogo, tá bem? Olha só, o conselheiro de Donald Trump mandou aviso a Moraes após o documento dos Estados Unidos. Jason Miller, ele reagiu ao relatório que acusa Moraes de censurar cidadãos americanos. Lembrando que Jason Miller, ele é dono de uma rede social, Getter. E quando ele esteve no Brasil, Alexandre de Moraes mandou, né, retê-lo, né? Ele esteve retido, né, no aeroporto, impossibilitado de viajar aos Estados Unidos e prestou depoimento à Polícia Federal. O conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o Jason Miller, enviou um aviso a Alexandre de Moraes após a divulgação do relatório do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, que acusa o ministro do STF de censurar cidadãos norte-americanos. O cerco está se fechando sobre Alexandre de Moraes, é o que disse Jason Miller em suas redes sociais, destacando publicação do Comitê Judiciário sobre o caso. O documento foi revelado pela coluna de Andresa Matias, do portal Metrópolis. Obtivemos ordens secretas de censura do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Recebemos essas ordens como parte de nossa fiscalização sobre como a censura estrangeira afeta os direitos dos cidadãos americanos, é o que informou o grupo. No relatório, o grupo avalia que as decisões de Moraes de suspender perfis nas redes sociais fariam parte de uma campanha de censura e lawfare que atinge o cerne da democracia brasileira, afetando inclusive as eleições de 2026. A bomba vem aí e pode, tá bem, explodir contra o Alexandre de Moraes, inclusive com a volta da Lei Magnitsky. A relação paz e amor entre Lula e Donald Trump, ela nunca existiu. Essa é a grande verdade. O nosso querido Eduardo Bolsonaro, eu vou trazer ele para falar a respeito disso, tá bem? Vamos então? Isso deixa você animadinho, não deixa? Já vou colocar na tela aqui para você que está acompanhando o nosso programa onde você estiver, tá bem? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Não se esqueçam, gente, de colaborar via Pix aqui no nosso canal, tá bem? 11 95275 3898 para você ajudar aqui o A Bordo, para você facilitar aqui o nosso trabalho e continuar nos ajudando, né, a caminhar por aqui. 11 95275 3898. É minha cadeira, né? Tá enrolada a minha cadeira, hein? Aê, bonita. Agora vai, né? Vamos ver se a cadeira ajuda, né? Tá baixando aqui, ó. Morreu.
Vamos dando sequência então ao nosso programa aqui para você ligada comigo, onde você estiver. Presta atenção aqui que o bicho tá pegando, hein? E aí, gostou do programa de hoje? Chegou até aqui no finalzinho do programa? Escreva 102. Quem escrever 102, eu vou responder você, pois assim eu estarei sabendo que você chegou até o final do programa. E se você gostou, deixe o like, compartilhe, não perca o nosso programa. A qualquer momento, muito mais informações. Se inscreva, gente, nesse canal, hypa esse vídeo, aqui embaixo, aqui, ó, tem como você dar uma hypada nesse vídeo. Faça isso, eu agradeço. Beijão e fiquem todos com Deus. Olá, amigos e todos que seguem o A Bordo Notícias, aqui deputado Eduardo Bolsonaro. Primeiro, parabenizar vocês pelo trabalho, né? Insistente, incansável, como deve ser. Vai ganhar essa guerra quem resistir mais. E a gente não pode se dar o luxo de dizer que a esquerda tem mais força de vontade do que nós. Afinal de contas, somos nós que lutamos pela liberdade, pelo futuro das nossas crianças, pelas nossas famílias. Então, isso aí dito, desejo a vocês um bom trabalho. Desistir não é uma opção, e o que o nosso adversário mais quer é que a gente fique cabisbaixo, que a gente fique sem vontade de lutar. Então, um recadinho para eles ficarem nervosinhos é: nós não vamos desistir do Brasil. Um abraço a todos vocês do A Bordo Notícias, compartilhem o link e acompanhem a política, afinal de contas, a vida de todo mundo passa por lá, quer você queira, quer não. Um abraço, fiquem com Deus. Jesus is the King.